Boa noite a todos, quero saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui novamente, neste instante, reunidos virtualmente para celebrar ao nosso Deus, para orar ao nosso Senhor, para meditar na sua palavra e assim buscarmos a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje eu quero compartilhar com cada um de vocês o texto da palavra do nosso Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, os versículos 17 a 30. Evangelho de Mateus, capítulo 26, os versículos 17 a 30. Texto da palavra do nosso Senhor, que assim nos diz: No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde quer que queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, o que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Vamos orar ao nosso Deus nesse instante? Vamos falar com o nosso Senhor, e eu peço que você esteja orando e pedindo ao Senhor: Meu Deus, fala comigo. E vamos orar ao nosso Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, nós estamos na Tua presença, estamos aqui diante da Tua palavra, reunidos, ó Pai, nos nossos lares para celebrar ao Senhor, para buscar ao Senhor, para ouvirmos a meditação da Tua palavra. E nós queremos agora que o Teu Santo Espírito venha falar conosco, iluminar os nossos corações e nos falar as verdades das Tuas Escrituras, que elas possam ficar gravadas nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje, pela tradição cristã e pelo calendário litúrgico cristão, celebra-se a noite da Santa Ceia, a noite em que Jesus celebrou com os discípulos a Páscoa judaica, e na Páscoa judaica instituiu um dos sacramentos da igreja cristã, que é a ceia do Senhor. E é por essa razão que, olhando para esse texto, nós vamos meditar um pouco nesta noite sobre a Páscoa de Jesus. A Páscoa de Jesus. E quando nós olhamos para esse texto que Mateus registra,
a respeito dos acontecimentos que antecedem o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vemos aqui o modo como a celebração da Páscoa por Jesus foi preparada para preparar o caminho para que nós pudéssemos celebrar o Senhor Jesus como a nossa verdadeira Páscoa. E é daqui que surgiu o sacramento da Eucaristia, o sacramento da comunhão, a ceia do Senhor. E vale lembrar que o verdadeiro cristão não celebra a Páscoa, celebra a ceia do Senhor, porque Jesus é a nossa Páscoa. Jesus cumpriu todas as ordenanças da Páscoa que apontavam para Ele como o nosso Redentor. Por isso, nós não apenas celebramos a Páscoa nesta época, domingo ao domingo de Páscoa, como celebramos a Páscoa todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor, este sacramento que o Senhor Jesus deixou, onde nós lembramos-nos da obra realizada por Ele para a nossa salvação, bem como em comunhão uns com os outros, nos reunimos à mesa do Senhor, em comunhão real com Cristo e com os nossos irmãos. Esta é a nossa Páscoa, a lembrança de que Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal, foi morto, derramou seu sangue para nos remir dos nossos pecados e assim podemos ter a salvação, porque esta é a Páscoa de Jesus. Por isso, nós vamos meditar um pouco sobre o que é a Páscoa de Jesus. A Páscoa de Jesus é um momento de preparação espiritual. Se nós olharmos os versículos 17 a 19, nós vamos ver os discípulos preocupados, pois havia chegado o primeiro dia, o 14º dia do mês de Nisan, o primeiro dia da festa dos pães asmos, que era a festa preparatória para a festa da Páscoa. E nessa festa dos pães asmos, os discípulos perguntam: onde queres que celebramos a Páscoa? É então que Jesus dá todas as instruções para os seus discípulos. Vão até a cidade, encontrem com um certo homem e lá digam para ele: o mestre manda dizer que o tempo está próximo e quer celebrar na tua casa. Se nós olharmos para o Evangelho de Lucas, nós vamos perceber que lá Lucas dá o detalhe que esse homem carregava um cântaro à sua cabeça, o que era raro. Normalmente as mulheres carregavam cântaros de água à cabeça. Mas aquele homem com um cântaro na cabeça seria fácil de identificar, por isso os discípulos iriam até ele. Provavelmente esse homem era um dos seguidores de Jesus e estava contente de poder ceder o espaço da sua casa para que Jesus pudesse celebrar a Páscoa. E eles foram e ali celebraram esta Páscoa. A festa da Páscoa, como eu disse, ela tinha começo com a festa dos pães asmos. Ambas deveriam ser preparadas com cuidado, com antecedência, porque Jesus estava naquele momento dizendo: o meu tempo está próximo, ou em outras palavras, o meu tempo está se cumprindo, e ele mostra aos discípulos que ele está se preparando espiritualmente para realizar o ato cabal, o ato definitivo da salvação do pecador que se achega ao Senhor Jesus Cristo. Ele, o Filho de Deus, sendo feito o Cordeiro Pascal, derramando seu sangue para que o anjo da morte não tenha mais poder sobre a vida daquele que crê. E é por esta razão que a celebração da Páscoa é um momento de preparação espiritual. É por essa razão também que quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós somos convidados a nos preparar espiritualmente. O apóstolo Paulo nos diz na carta aos Coríntios, no capítulo 11, portanto, examine-se, pois, a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. É um momento de preparação espiritual. Nós estamos às vésperas de celebrarmos a Páscoa.
É momento de nos prepararmos espiritualmente, meditando na obra do Senhor Jesus por nós, meditando na nossa vida, como anda a nossa vida espiritual. Como está a tua vida? E assim, nós temos que nos preparar para estarmos fielmente, realmente puros na presença do nosso Senhor Jesus. Por esta razão, é que a Páscoa de Jesus, além de um momento de preparação espiritual, é também um exame, é um momento de exame espiritual. Nós nos preparamos para celebrar a Páscoa, mas nesta preparação nós também examinamos a nós mesmos. Do versículo 20 até o versículo 24, nós vemos que os discípulos chegaram a casa, o Senhor Jesus pôs-se à mesa com eles, e enquanto estavam comendo, Jesus começa a falar que nem todos os que estavam ali eram dele. Um deles era o traidor. Jesus declarou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E é interessante, meus irmãos, notar que ao falar do traidor, Jesus dá a oportunidade de todos se examinarem. Por isso eles passam a responder: porventura sou eu, Senhor? Esta pergunta que eles fazem ao Mestre é fundamental, porque quando Jesus disse: um de vós me trairá, Jesus sabia quem era. O traidor também sabia quem era, os demais não. Mas eles começaram a pensar: o que será que eu vou fazer? Será que eu tenho feito algo que tem traído o meu mestre? Será que eu tenho feito algo que vai levar o meu mestre a se entristecer comigo? E é interessante, meus amados, vermos que Jesus responde a eles depois de perguntarem: porventura sou eu? E ele responde: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Eles estavam comendo. Todos expunham a mão no prato, partilhavam daquele partir do pão. E é exatamente aí que esta pergunta se torna mais pesada. Ao que Judas, que era o traidor, responde: acaso sou eu, mestre? E vejam a diferença entre as duas perguntas. O traidor diz: acaso sou eu, mestre? Os demais dizem: porventura sou eu, Senhor? Normalmente, os que chamavam Jesus de mestre eram os seus opositores. Os fariseus, os saduceus, os herodianos. Eles chegavam a Jesus com aquele ar irônico e diziam: bom mestre, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Oh mestre! Ironicamente, porque eles sabiam que Jesus era um galileu, filho de um carpinteiro, e que de repente surge da Galileia, de onde não se levantava profeta, e começa a confrontar todo o establishment da religião judaica. E é por essa razão que eles começam ironicamente a chamá-lo de mestre. Ao que os demais discípulos o chamavam de Senhor, porque eles sabiam que ele realmente era o Cristo, o Messias prometido. E com esta pergunta, o próprio Judas se condena. Por isso, no relato do Evangelho de João, nós vemos o Senhor Jesus dizendo para ele: o que tendes de fazer, faze depressa. E com estas palavras, ao dizer: o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, ele quer mostrar que certamente os propósitos divinos vão se cumprir. E o propósito divino estava sendo cumprido ali. Mas um propósito glorioso, um propósito esplendoroso, que é a salvação das nossas almas. Por isso, quando nós celebramos a Páscoa de Jesus, a ceia do Senhor, nós temos que examinar o nosso coração. Examinar como estamos diante do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Mestre. Porque o que Ele fez foi para nos salvar, para nos santificar, nos justificar
diante do nosso Pai Celestial. Por isso, a Páscoa de Jesus é um momento de preparação espiritual, é um momento de exame espiritual e é um momento de comunhão espiritual. E essa comunhão é uma comunhão viva com o nosso Deus. É por isso que a partir do versículo 26 até o versículo de número 29, nós vemos o relato da ceia do Senhor. Nós vemos o relato onde Jesus, enquanto comiam, toma o pão, abençoa, o parte, o dá aos seus discípulos e diz: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis desse fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Meus queridos, é um momento de comunhão espiritual, exatamente porque a Páscoa passou a ser a ceia do Senhor. A Páscoa passou a ser a lembrança gloriosa, juntamente com a presença daquele de quem lembramos, a presença do Senhor Jesus, o nosso Salvador, conosco. Jesus institui aqui um novo sacramento, que substituiu o antigo, que era aquela celebração judaica da Páscoa, onde anualmente eles tinham que ir a Jerusalém, levar o cordeiro, imolar o cordeiro no altar, para poder obter o perdão dos seus pecados durante aquele ano. No ano seguinte, tudo de novo. Mas Jesus a fez de maneira definitiva. Ele cumpriu os rudimentos da festa judaica que apontavam para a sua glória. Ele institui o novo sacramento que substitui o antigo, cumprindo a salvação prometida no Antigo Testamento, anunciada pelos profetas, cumprida nele na cruz e hoje anunciada por cada um dos salvos por ele na cruz do Calvário. Vemos aqui o único sacrifício, todo suficiente para a remissão dos nossos pecados. Nada pode nos salvar a não ser o sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós podemos ser as melhores pessoas, nós podemos fazer a melhor celebração religiosa, se não tivermos a convicção real de que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, se não olharmos para aquela cruz e nos dobrarmos diante dela, sabendo que ali o sangue do Cordeiro foi derramado sobre nós, nós jamais estaremos na presença do Senhor. Não é religião, não são boas obras, mas o sangue do Cordeiro de Deus é que salva o pecador da escravidão dos pecados. E é por isso que é um momento de comunhão espiritual. Quando Jesus partiu o pão com os seus discípulos, ele estava dando a eles e a nós também o pão mais saboroso, mais nutritivo e mais poderoso que pode existir. O pão vivo que desceu dos céus, que se repartiu, que foi moído, que foi traspassado, que foi crucificado pelas nossas transgressões. Por isso Jesus nos disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. O pão vivo repartido foi repartido para nos alimentar e saciar a fome espiritual daquele que busca a presença de Deus. Por isso o Senhor Jesus nos disse: eu sou o pão da vida. Todo aquele que comer de mim nunca mais terá fome. Da mesma maneira, ao tomar aquele cálice, ele disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. E algo que eu quase sempre digo nas celebrações da ceia do Senhor na igreja, é que da mesma maneira que o pão alimentou os discípulos naquela noite, Jesus é o pão que alimenta a nossa fome espiritual. Da mesma forma que aquele cálice saciou a sede, o sangue do Cordeiro é o que sacia a sede espiritual do homem de Deus. Por isso,
quando nós estamos celebrando a Páscoa de Jesus, a ceia do Senhor, nós estamos num momento de profunda comunhão espiritual, porque nós estamos à mesa com o nosso Pai Celestial, com o nosso Salvador e com os nossos irmãos. Uma comunhão gloriosa, uma comunhão santa. E esta é a Páscoa de Jesus. Além de um momento de preparação espiritual, além de um momento de autoexame espiritual, além de um momento de comunhão espiritual, a Páscoa de Jesus é um momento triunfal de louvor ao nosso Deus. Olhemos para o versículo 30. Após haverem ceado, o evangelista Mateus diz essas palavras: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Quando olhamos para este versículo, nós vemos que após o Senhor Jesus falar com eles, instruí-los, após eles cearem, comerem a Páscoa juntos, Jesus se dirige ao Monte das Oliveiras, que era próximo da casa onde ele estava. E pouco antes de partirem, a palavra registra que eles cantaram um hino. Muito provavelmente, conforme os salmos messiânicos nos apontam, eles cantaram os salmos 115 a 118. E se nós abrirmos as nossas Bíblias nesses textos, nós vamos ver que os salmos 115, 116, 117 e 118 são todos cânticos de louvor, ações de graças e de confiança na obra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Por que eles fizeram isso? Porque é somente louvando ao Senhor, com ações de graças, com confiança no seu poder, é que nós podemos enfrentar e sermos capacitados para enfrentar duros períodos de sofrimento. Jesus sabia o que aguardava. Jesus sabia o que iria acontecer com ele, o tamanho do seu sofrimento, o tamanho da sua dor, que iria culminar na sua morte de cruz. Mas ele não se abate. Ele estava louvando ao Senhor Deus, porque Deus estava cumprindo os seus propósitos. Por isso, nós temos que sempre lembrar de que em todas as coisas, o louvor a Deus tem que estar presente nas nossas vidas, porque é somente pelo louvor a Deus que nós podemos suportar todos os períodos de aflição, sofrimento e dor que se avizinham nas nossas vidas. Olhemos para o exemplo de Cristo. Celebremos sempre com louvor sincero ao nosso Deus, porque Ele nos chamou para o louvor da sua glória, para estarmos na sua presença, descansando no seu poder. E sempre celebrando a verdadeira Páscoa de Jesus. Lembrando que nós devemos sempre lembrar do exemplo do nosso Mestre e assim vivamos a Páscoa de Jesus, este momento de preparação espiritual, de autoexame, de comunhão com o Senhor e principalmente de louvor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, como nós estamos fazendo ao longo destas 2 últimas semanas, é o desafio que nós demos à nossa igreja presbiteriana aqui de Mococa, vamos nos lembrar de estarmos orando pela vida da nossa nação. Desde o domingo retrasado, nós temos falado diariamente pelo grupo de WhatsApp da igreja de não esquecermos de orar pela nossa nação. E o último dia será o próximo domingo, o domingo onde nós celebramos a Páscoa. Então, nós temos esses últimos 15 dias esse compromisso de estarmos em oração pela nossa pátria, especialmente nesses momentos em que estamos enfrentando quarentenas, essa pandemia e problemas de toda a sorte, econômicos, políticos, sociais no nosso país. Esses 15 dias pedindo a Deus
a libertação espiritual da nossa nação. E também vamos continuar orando a Deus pela vida dos nossos enfermos, pela vida dos médicos, enfermeiros, trabalhadores na área da saúde. Muitos irmãos nossos trabalham nessa área, estão lidando com dificuldades, com medo, com incertezas. Vamos orar por eles. Pela vida das nossas igrejas, pelo fortalecimento espiritual de cada irmão, de cada irmã, de cada frequentador, de cada pessoa que está sempre conosco. Nós devemos fazer. Vamos, nesse instante, então, estar em oração, orando ao nosso Deus. Eu quero pedir que, nesse momento, você possa fechar os teus olhos, curvar as tuas cabeças e orar junto comigo nesse instante. Vamos falar com o nosso Senhor. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, Pai de amor, Deus glorioso, nós estamos aqui na Tua presença, mais uma vez, reunidos neste momento de devocional, neste momento de adoração, neste momento de louvor a Ti, neste momento de oração, de busca pela Tua presença. E nós queremos, ó Pai, Te agradecer pela bênção de mais este dia, pelo Teu cuidado no dia de hoje, pela Tua misericórdia que nos levantou e nos sustentou ao longo deste dia. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja dando-nos também, ó Pai, uma noite de sono reparadora e novamente um dia abençoado amanhã, para que possamos continuar a fazer a Tua obra nesta terra, dependendo do Senhor e do Seu poder. Ó Pai bendito, Pai de amor, Pai de misericórdia, nós queremos mais uma vez nesta noite estarmos aqui clamando a Deus pelo nosso Brasil, clamando a Deus por esta nação. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor esteja livrando esta nação, ó Pai, desta praga que tem assolado esta nação, e não somente esta, mas tantas outras que agora, pelo momento, estão esquecidas, mas que continuam fazendo as suas vítimas, levando enfermos aos hospitais, sobrecarregando aqueles que trabalham nesta área. Que o Senhor esteja transformando este país, curando essa nação. Lembramos-nos, ó Pai, do que a Tua palavra nos diz, de que se o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, Te buscar, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá dos céus e sarará essa terra. E nós te pedimos, ó Pai, sara esta nação, transforma esta terra. Ó Senhor, Deus amado, abençoa a nossa cidade, os nossos vereadores, os nossos prefeitos, os secretários municipais, os membros dos conselhos municipais, ó Deus, que o Senhor esteja dando a eles a capacidade moral, intelectual, administrativa, espiritual, também, ó Deus, para dirigirem esta cidade. Da mesma maneira o Estado, da mesma maneira a nação. Abençoa, Senhor, os ministros, o presidente da República, os senadores, os deputados. Faz uma obra naquele Congresso Nacional, no Judiciário. Derrama, Senhor, do Teu Santo Espírito sobre esta nação. Age soberanamente e sobrenaturalmente nesta pátria, transformando todas as coisas. Senhor Deus, nós também colocamos nas Tuas mãos os médicos, os enfermeiros, os atendentes de enfermagem, os colaboradores dos hospitais, de todas as áreas, do atendimento, a limpeza. Que o Senhor tome conta destas vidas, porque eu sei que muitos estão com medo, muitos estão preocupados, apreensivos com as suas famílias. Senhor, tem misericórdia daqueles pais de família que não estão podendo trabalhar por causa destes dias de quarentena, que estão preocupados com o seu sustento. Dê a eles o descanso. Aqueles que estão preocupados com o desemprego, que o Senhor traga o Teu sustento na vida deles e abra uma porta de trabalho, Senhor. Ó Pai bendito, colocamos nas Tuas mãos também, ó Deus, as famílias. Fortalece as famílias do Teu povo, para que a Tua igreja possa ser fortalecida.
Fortalece, Senhor, a tua igreja neste momento em que estamos separados, para que quando pudermos nos reunir, possamos nos reunir renovados, transformados pelo teu Santo Espírito, com mais força espiritual, para impactar esta nação com a luz do teu Santo Evangelho. Fala, Senhor, aos nossos corações. Dá-nos, ó Deus, uma boa noite de repouso. Dá-nos, ó Deus, uma noite revigorante, para que possamos amanhã, num novo dia, continuar a te glorificar, a te exaltar, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso, ó Pai, nós clamamos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos então assim chegando ao final desse nosso momento devocional, desse momento de oração, e gostaria de convidá-los a novamente no domingo, às 9 horas da manhã, estarmos novamente reunidos nesta live, na página da Igreja Presbiteriana de Mococa, para celebrarmos a Páscoa, para estarmos juntos aqui virtualmente, celebrando a ressurreição do nosso Senhor, a vida eterna que nos é dada em Jesus Cristo. Nós não vamos ter neste ano o nosso culto da ressurreição com o café comunitário em virtude da quarentena, mas vamos estar unidos espiritualmente na presença do Senhor, ouvindo a palavra, louvando ao Senhor, celebrando ao autor da nossa fé, o autor da vida eterna, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu espero a cada um de vocês no próximo domingo, às 9 horas da manhã. Que Deus abençoe a cada um de nós e nos dê uma noite cheia da paz do nosso Senhor. Amém.